Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, entregamos, Senhor, nossas vidas e os mais sinceros pedidos, as rogativas que nascem nas turbulências do nosso espírito, de nossa alma, aquelas mesmo, Senhor, que ainda nem nós mesmos conseguimos aceitar e compreender. Do recôncavo das memórias emocionais que trazemos desta vida e de vidas passadas, que transformam-se em turbulências, dificultando-nos a capacidade do raciocínio lógico, dificultando-nos a capacidade de amar, de perdoar e de até mesmo, Senhor, de querer existir como ser humano. Acrescida, Senhor, pela influência daqueles que ainda se comprazem no mal, caímos, Senhor, nas tentações, nas fragilidades, nas perturbações. São estas necessidades mais profundas que trazemos, Senhor, para entregar no altar da Tua misericórdia, rogando, Senhor Jesus Cristo, que nos auxilie, que nos ajude, que derrame, Senhor, o bálsamo refrescante da Tua verdade, a luz da libertação, e que assim, amado Cristo, possamos encontrar a lucidez e fazer dessa lucidez, Senhor, a esperança de dias melhores, de compreender que as turbulências destas tempestades psíquicas e emocionais chegarão ao término com os esforços reiterados de caridade, de amor e de bondade que possamos expressar em nossos corações. Abençoe esta casa, Jesus Cristo, este templo, que completa 21 anos sobre a nossa responsabilidade, o trabalho de amar, de servir e de perdoar, levando a encarnados, a desencarnados, a evangelização espiritual. Abençoe, Jesus Cristo, os lares, famílias e familiares que por aqui, Senhor, passaram, por aqueles que ainda, Senhor, estão vinculados a esta casa de amor, e o lar e a família de cada um aqui presente. Por aqueles que já desencarnaram e que receberam, Senhor, a dádiva da luz da verdade do Espiritismo cristão nesta casa de amor. Abençoai, Senhor, os trabalhadores que somos servos dos teus servos. No dia presente, Senhor, todos aqueles que se encontram listados na bandeira da caridade nesta casa. Mas também todos aqueles, Senhor, que dedicaram algum pedacinho de suas vidas a construir, Senhor, esta obra que hoje está alicerçada sobre as dádivas da Tua misericórdia. Rogamos, Cristo Jesus, que abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também, Senhor, um precioso medicamento. Derramai, Senhor, sobre cada irmão que fizeram que este alimento chegasse até a nós, as bênçãos do Teu amor. Estendei Tuas mãos, Senhor, sobre este caderno de amor. Cada nome que aqui se encontra, Senhor, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo. E fortalecido, Senhor, possam receber as dádivas da Tua misericórdia e buscar os Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Iluminai, Senhor, estas águas, derramando nela Tua santa energia, e na individualidade de cada irmão, e na necessidade de cada ser, sejam colocados, Senhor, os remédios necessários para o reequilíbrio das forças físicas e para a cura das enfermidades espirituais. Desde já, de simples água, possam transformar no mais precioso medicamento, em águas fluidificadas, remédio santo e bendito.
do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, asilos, creches, manicômios, presídios, orfanatos, onde houver um gemido, onde houver a dor, a escuridão, o mal, o erro. Esteja, Senhor, lá a tua presença santa, de luz e bondade, de fraternidade e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem, Senhor, cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, sejam envolvidos sobre a luz do teu amor, da tua misericórdia. E que possamos compreender, Senhor Jesus, que somos todos irmãos. Que possamos, amado Cristo, unir conhecimentos e na prática da caridade, possamos, Senhor, viver na fraternidade universal de uma grandiosa família espiritual, filhos do mesmo Pai. Amado Jesus, abençoe o nosso país querido, esta nação maravilhosa, que é a pátria do teu evangelho, o coração do mundo. Que aqui, Senhor, possamos vivenciar a tua luz, a tua verdade, e expandir, Senhor, sobre toda a humanidade. E que a paz há de reinar em cada coração, em cada irmão, em todas as nações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Na sexta-feira agora completamos 21 anos de atividades sobre a minha coordenação e responsabilidade nesta casa. No dia 4 de abril de 2004, olha que data fantástica, 4 de 2004, eu assumi esta casa, fazendo a explanação do Evangelho sobre a lei de amor. Passaram-se 21 anos, onde nós tivemos condições extraordinárias de aprendizado, de crescimento e de vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Tempos difíceis que nós já vivemos, em todas as dificuldades. Mas eu creio que nenhuma delas se assemelham com as dificuldades que estamos passando nos dias atuais. Nenhuma delas se assemelham por passamos necessidades materiais, perseguições tremendas, em todos os aspectos, agressões, ameaças físicas. Quantas vezes passavam pessoas na rua, retiravam um revólver, apontavam para mim. Quantas vezes acordava de madrugada, cansado, pois naquela época eu dirigia algumas casas espíritas, algumas áreas mediúnicas de algumas casas espíritas e algumas distantes. Andava 100 quilômetros numa sexta-feira à noite e chegava cansado, custava dormir de tanto frio que eu passava. Eu ia de moto, não tinha carro em um bom período. Então, custava dormir, ia dormir depois que as pernas esquentassem, lá para as 3 da manhã, e acordava com grupos de ditos religiosos na porta da nossa casa, fazendo pregações e ameaças. Ameaças dizendo que aqui era a morada do demônio. Imagina uma pessoa sair da casa dele, de madrugada, e ir para frente de um templo que ele nunca entrou e fazer ameaças e cultos e pregações diversas. Colocavam sal atravessando os portões da chácara, fazia aquele rastro de sal abaixo e acima do portão. Sabe? Então, foram situações tão grandiosas de aprendizado, né? E, graças a Deus, nós fomos superando tudo com coragem. E
e com muita paciência e com muita determinação também. Algumas vezes eu falava igual Chico Xavier, né? Isso é cansativo, né? Mas eu não me permitia, nunca me permitiu desistir, porque isso não está no meu vocabulário diante dessa obra de Jesus. Pois eu dei minha palavra para Cristo, quando Ele me chamou para assumir esta casa, eu disse, assumo. Tu pode me ofertar 10 anos para começar, para iniciar. E assim passaram 10 anos, e depois dos 10, mais 11. E nós iniciamos como uma dádiva de aprendizado. Mas nunca, em nenhum momento, de desistência. Pois o medo nunca fez parte da minha vida. E hoje nós vamos falar exatamente do medo. E quando eu falo que os tempos atuais são mais difíceis, pois a humanidade está envolta nas informações perversas do medo. Para o medo. Nós sabemos que o instinto de conservação é da lei da natureza. Esse instinto de conservação é um instinto que Deus nos concedeu como a proteção. E nós temos nesse instinto a sensibilidade de sentir as coisas ruins à nossa volta. De sentir, de prever quando a gente está ligado a esses aspectos. Nós temos o anjo guardião que nos alerta e que nós damos um trabalho danado para ele. Você não tem noção tanto que o anjo guardião nos auxilia. O anjo guardião, quando você vai fazer uma viagem, ele fica cutucando você, vai lá, calibra o pneu, troca o pneu que está careca, né? Faz isso, faz aquilo outro. Dificulta até alguns aspectos para que a gente não faça a viagem naquela hora que nós marcamos, pois poderia ocorrer um processo trágico. Então, aliado ao instinto, nós temos o anjo guardião que nos auxilia sobremaneira, mas com o passar do tempo, nós fomos deixando o instinto fazer parte de outras situações, só aqueles que agradam o corpo, e fomos desenvolvendo o medo. E o medo foi acrescido pelas perversas forças daqueles que intentam no mal para desviar-nos do bem. Olha, me perdoe se aqui há algum católico, não estou falando da Igreja Católica, mas a Igreja Católica abriu um movimento de perseguição ao espiritismo no nosso país de uma forma descomunal. Já havia dos evangélicos. Agora alia-se até algumas dirigentes de seitas de descendência afro, porque tem o espiritismo como seus adversários. E abre-se, sabe, a caça novamente às bruxas, dizendo que dentro do centro espírita mora o Satanás. Nós estamos vendo pregações aí de vários padres, até o Frei Gilson, que eu estava gostando dele. Estava até gostando, mas não gosto mais não. Porque ficou feio para mim, né? Está batendo muito forte nos espíritas, sabe? Dizendo que dentro do centro espírita mora o Satanás, que é a casa do demônio. Olha, quando eu olho aos 21 anos desta casa, e de mais 9 anos em outras casas que eu fui me preparando, que Deus me concedeu a oportunidade de aprender, de vivenciar, de buscar esse aprendizado espiritual que eu estou só engateando ainda, sou neném, mas eu estive dentro da linha do Oriente, eu estive dentro do terreiro de Umbanda, de Quimbanda, eu estive dentro, fui amigo, eu era amigo, né, de Pai de Santos, que hoje é o presidente da Federação de Umbanda e Quimbanda do Estado de Goiás. Eu busquei, sabe, em várias vertentes a resposta. E foi só no Espiritismo cristão que eu encontrei a luz verdadeira de Jesus Cristo. E quando eu olho para a história,
eu penso, poxa, como uma pessoa pode dizer que Satanás está dentro de um centro espírita, sendo que na história, ao menos de todas as casas espíritas que eu passei, quando estudo, e essa como estudo e auxiliar, né, e dirigente de área mediúnica, e de todos os trabalhos que, desde limpar vaso até a área mediúnica, eu fazia e faço tudo até hoje. Eu nunca vi uma maldade no espiritismo. Eu não vi a presença do demônio, nem de Satanás. Eu vi a presença de espíritos que se compraziam no mal, mas que chegavam como inimigos, que nós recebíamos e recebemos como irmãos. E que grande parte destes espíritos, quase na sua totalidade, saíam daqueles hipnotismo ilusório e recebiam a chama divina de Jesus Cristo e reiniciavam suas trajetórias. Alguns destes voltam até hoje, transformados em seus intentos, para agradecer e ajudar. Então, quando nós falamos de transformação, quando nós falamos de renascimento, quando nós falamos de verdade, Jesus Cristo nos disse para que nós experimentássemos os frutos para compreender qual seria a árvore. Porque uma árvore boa não dá mau fruto, e nem uma árvore má dá bons frutos. Então, quando eu vejo líderes religiosos atacarem o espiritismo, sendo que deveriam preocupar em redimir-se do passado de suas denominações religiosas, porque se nós vamos, eu que sou adepto, devoto de São Francisco de Assis, um grandioso missionário da Igreja Católica, nós vimos, na era de Francisco, o grande início das cruzadas, aonde arrebanhavam milhares e milhares de jovens, 14, 15, 16, 18 anos, liderados por algumas mentes insanas, autorizados pelo Vaticano, e invadiam países, matando mulheres, homens e crianças, e expoliando de todos os benefícios. Nós vemos essa cruzada se estender num morticídio que foi e é o maior da humanidade, quando resolveram conquistar todo o Oriente Médio, invadir. Então, quando a capacidade diabólica e intelectual de Saladino fez que no deserto criasse até rios de sangue, e que aqueles jovens saídos dos países que rodeavam o Vaticano, autorizados para a matança, tinham que comer carne de seu próprio irmão para não morrer de fome. Com medo de carne humana. Vai lá, olha na história das religiões, das igrejas. Quando eu estou falando que agora nós estamos passando pelas maiores adversidades e dificuldades, é porque nós estamos no século XXI, onde todas as vertentes estão apontando para o espiritismo suas armas para pôr medo nos cristãos, para que não adentrem dentro de um centro espírita. Por quê? Para quê? Para que crie-se novamente a famosa Inquisição, só que agora não são mais as bruxas da Alemanha que fizeram em uma cidade 900 mulheres morrerem de formas extremamente violentas, em outras 600 mulheres, 10 enforcadas na Inglaterra, e centenas e milhares em outros estados. Na Escócia, a caça-bruxa da Escócia tiveram que parar a igreja denominante, porque senão não haveria mais filhos. E a última, que virou até filme, e filme de terror, de suspense, conhecido como As Bruxas de Salem, uma cidade nos Estados Unidos, no ano de 1695, começou a ter um surto de mediunidade
de vidência. E então foram mandados para lá, através do Santo Ofício, a Inquisição. E dizimou aquelas mulheres, centenas de mulheres, amarrado de cabeça para baixo dentro de água, e amarrado em praça e jogando água para não dormir e nem comer. E depois de fazer isso tudo através de semanas, amarrado em 4 cavalos, estraçalhando-as. Ou naqueles inventos que antecedeu a guilhotina, que amarrava a pessoa e ia rodando para esticando os seus nervos, até a pessoa começar a desmaiar. Quando desmaiava, parava. Isso levava dias, semanas, até aquelas mulheres morrerem. Então nós estamos falando do medo que estão causando, tentando causar, influenciar as pessoas. E isso transforma-se numa ordem mundial, porque a mediunidade, uma questão tão simples, transforma-se no terror. Ah, não há comunicação espiritual. Ah, eu estou vendo o espírito, estou escutando vozes. Ah, você é esquizofrênico. Ah, eu estou tendo pensamentos acelerados. Ah, você tem, então, a síndrome do pensamento acelerado. E transformam tudo isso em bulas de medicamento tarja preta. Uma riqueza fantástica. Os laboratórios estão ficando ricos. Aumenta-se cada vez mais a tentativa da solução material para algo que é espiritual, então não dá certo. Então, quando nós estamos falando do grande problema que enfrentamos na atualidade, eu digo como dirigente espírita, como coordenador de uma casa espírita, como uma pessoa que entreguei tudo da minha vida ao espiritismo e a servir para aliviar a dor e o sofrimento do próximo, para que cada um entenda as problemáticas daquilo que é da alma e daquilo que é do corpo. Essa é a grande dádiva do espiritismo. Nós não somos contra médicos, psicólogos, psicoterapeutas. Nós aconselhamos que o que tem que ser do corpo e o que é da alma. Não se encontra o que é da alma num sentido devocional cego. Ah, não existe reencarnação, não existe comunicação de espírito, e os espíritos influenciando as pessoas em um processo obsessivo pandêmico mundial, aonde interfere-se em todos os campos sobre uma pessoa. Então falam-se para que tenham medo, proíbem, agridem, ameaçam com o fogo do inferno, como faziam com as bruxas de Salem, colocando fogo nas mulheres. Olha, em 1695, isso foi pouco tempo atrás, Chico Xavier, em 1935, respondeu um processo muito grande, quase foi condenado. Mas se tivesse sido condenado, foi um jogo político que alguns padres estavam fazendo, ameaçando. Quando ele psicografou Parnaso de Além-Túmulo, compreende? Aí, quando fizeram todas as pesquisas para comprovar se aquilo era invenção de Chico ou se era realmente do jornalista que havia morrido, a caligrafia, o estilo, levou para a Academia de Letras, Brasileira de Letras, fizeram os exames grafotécnicos e viram que tudo era autêntico, mas o homem já havia morrido. Então arquivaram o processo para que não comprovasse que havia a comunicação entre os dois planos. E esse ataque não foi só aqui. Em 1950 não permitiu entrar livros espíritas na Argentina. Na Austrália fizeram um ataque velado aos espíritas. Nos Estados Unidos, o movimento protestantismo inventou até leis para coibir e proibir a comunicação entre os mortos com os vivos. E se foi alastrando para toda a humanidade, nos países, fechando casas espíritas, monitorando médiuns dia e noite,
Compreende? Alguns países até agora, 1975, era proibido abrir um centro espírita e ter reuniões espíritas nesses países, porque senão seriam presos. Isso tudo para ameaçar, causar o medo nas pessoas. Quando veio a pandemia do Covid, foi o triunfo das trevas, foi o golpe mortal aos cristãos, e ameaçaram com cadeias, prisões, multas altíssimas. Pessoas me ligavam: você vai ser preso, você vai ser multado, você vai acontecer isso, acontecer aquilo. Raríssimas vezes, raro, dá para contar no dedo de uma mão, ainda sobra dedo, aquele que falou assim: Geraldo, parabéns por você manter aberto um templo de Deus para aliviar a dor e o sofrimento de tantas almas. Quantas pessoas foram salvas quando vieram nesta casa e receberam o primeiro auxílio, o passe, o aconselhamento? Quantos saíam de clínicas de recuperações, vinham direto? Teve um dia que uma mulher me ligou às 11 horas da noite, falou: eu vou fugir do hospital e vou para aí. Eu disse: não fuja, pelo amor de Deus. Eu vou para aí, eles estão me matando aqui. Eu disse: não fuja, por misericórdia, não fuja. Espere para você ter alta. Proibiram de visitar. Eu tinha que mentir para entrar dentro de UTI. Eu tinha que disfarçar. Eu tinha que esperar o segurança olhar para o outro lado. Eu furtivamente entrava e fazia de conta que era um acompanhante. Está compreendendo? Ficho em nome da vida fazia isso, causando medo nas pessoas, para afastar de Cristo e de Deus. Então é este problema que estamos enfrentando quando eu digo que o maior dos problemas, desde que eu assumi esta casa, é ver as pessoas sendo ameaçadas nas entranhas da sua inocência e da sua fé com o fogo do inferno. Compreende? E alguns, você sabia? Vou te contar um segredo. Você sabe qual é a maior dificuldade que eu tenho de auxiliar uma pessoa? Eu, em nome de Cristo, porque eu não sou nada, não tenho nada. Você sabe qual é a dificuldade? De convencer a ela que ela precisa de ajuda. De convencer ela a forma que essa ajuda vai livrar ela. Compreende isso? Porque isso eu vi na história, não só na história de Chico, de Divaldo, de Jerônimo Candim, de Damo, que eu tive a oportunidade fantástica de conhecer. Quando estava em São Paulo, iria fazer uma cirurgia, lobotomia, em seu cérebro. Os espíritos apareceu para ele. Ele era louco, considerado doido, louco, endemoniado. Os espíritos apareceu para ele e falou assim: amanhã eles vão abrir sua cabeça. Você vai ficar com sequela para o resto da vida. Você não tem nada. Não tome os medicamentos quando te trouxerem aquele punhado de medicamento tarja preta que abobava ele. Ele falou: amanhã às 9 horas o portão do manicômio vai se abrir. Nós vamos em terceiro vigia. Fica passeando por ali. E a hora que ele abrir, meu filho, você corre. Para onde seu nariz apontar, essa é minha. E assim aconteceu. Aquele homem tido como louco, que seria operado lá nos anos idos de 1960, eu ainda estava quase nenenzinho nascendo. Aí, o enfermeiro trouxe, ele jogou os medicamentos na boca, o enfermeiro virou, ele cuspiu na mão e fez cara de quem tinha tomado. No outro dia ele não estava dopado. Ele levantou, vestiu a roupa, trocou de roupa ali, ficou ali, foi para o pátio, foi lá para a porta. De repente o portão do manicômio se abre, o vigia saiu correndo para resolver um negócio e ele esticou, andou. Foi de São Paulo a Uberaba. Chegou lá na casa de Chico. Nunca tinha visto, não sabia nem quem era. Os espíritos foram direcionando ele.
Chico conversou com ele e falou assim: meu filho, a sua missão é um pouquinho mais para frente. Pode continuar andando. Aqui é só o fortalecimento para a tua alma. Chico fez ali um tratamento, deu-lhe o passe, e ele continuou a jornada e foi parar em Palmela. E desencarnou há pouco tempo atrás. E nós eu tive, meu filho Rony, tivemos a oportunidade de vê-lo lá em Palmela. E aquela frase que está ali, de onde vier e como vier, seja bem-vindo na paz de Jesus Cristo, é dele. Escutei da boca dele. Entende? E lá montou um extraordinário manicômio que atendeu centenas e centenas e centenas de pessoas, que era tido como endemoniadas, loucas, que apenas estavam envoltos com um espírito negativo, num processo de simbiose energética que leva num estágio desde uma simples influência até o processo obsessivo. Só que cria-se um misticismo de medo para que as pessoas não busquem esse auxílio. E agora, esta investida de algumas líderes religiosas e alguns líderes religiosos ignorantes, que não olham nem para o passado de suas próprias religiões, que deveriam ajoelhar diante da nação, da população mundial e dizer: perdoe-nos, erramos. Falamos em nome de Cristo e vertemos o sangue dos inocentes. Perdoe-nos. Vamos amar e servir a partir de agora. E vamos nos unir no grande ideal de fraternidade universal. Esse sim seria o cristão arrependido. Emmanuel, Paulo em Mateus diz assim: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Está lá na parábola dos talentos, né? E um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Aquele que recebeu 5 multiplicou, ganhou outros 5. Aquele que recebeu 2 multiplicou, ganhou mais 2. E aquele que recebeu 1 ficou com medo. Enterrou na terra e nada fez. O mundo está envolvendo estes para que não desenvolva o seu talento, a sua capacidade psíquica, como o ser humano, homem sapiens, sápia espiritual que somos, angelical que somos, estamos caminhando para ser. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Quantos não fazem, não buscam por medo? Compreende? Outros, por medo e pela preguiça. Quantos começaram o tratamento nesta casa? Quando começou a melhorar, eles fugiram do tratamento. Você sabe por quê? Você sabe por que parava-se o tratamento? Porque estava melhorando. E se ele ficasse bom, como alguns aconteceu, perdia o auxílio enfermidade e doença. Preferiam receber. Recentemente, há pouco tempo atrás, tinha um casal aqui. Eles se combinavam, eram tidos como esquizofrênicos, autistas. E ele via espírito. Aos 12 para 13 anos, a mediunidade dele aflorou. E ele passou a enxergar, ver, escutar. A mãe evangélica não aceitou. Fez todos os trabalhos de exorcismo, de trabalho, levou em todos os processos, nada adiantou. Na igreja, claro. E aí levou-se para o médico e enfiou-lhe tarja preta. Ficou abobado. E nesses processos passou a viver de ambulatório a ambulatório, em tratamentos psiquiátricos. E quando ele chegou na fase adulta, ali pelos seus 20 e tantos anos, 25, 27 anos, ele começou a buscar as casas espíritas para tratamento. Mas já envolto naquele processo, no comodismo de receber o salário para ficar à toa. Até um dia, a própria esposa dele me contou, falou assim: olha, o fulano, essa semana passou-se muito mal, porque nós fomos em determinado lugar, e ele viu a mulher desencarnada, conversou com ela, e era a semana de consulta, e eu falei para ele: não conta para o médico que você viu e falou, conta que você só está tendo visões, você está passando por perturbações. E ele contou para o médico disse que ele precisava aumentar a dose, para deixar de escutar e ver. Ele estava tendo alucinações. Compreende isso? Aumentou a dose. Ele quase morreu.
foi parar na UTI por 40 dias. Compreende? Me ligava, passava mensagem para mim, fora de hora, quando ele conseguia. Ora por mim, Geraldo, por favor. Ora, meu filho. Quando ele veio, saiu de lá, ele veio. Meu filho, você tem que crescer no centro. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade, você entende? Eu entendo, mas eu não dou conta. Porque já estava num processo de possessão e não tinha forças por medo e pela preguiça espiritual. Não querendo fazer concessões na sua própria vida. Tanto ele quanto a esposa. Todos os dois recebiam auxílio enfermidade, auxílio doença, pelos estados de loucura, que eram portadores de mediunidade. Loucura só quando eles escolhiam querer ser louco para receber mais um laudo para mais 3 anos de salário. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contava apenas com um talento e temera lutas para valorizá-lo. Cada um de nós viemos à Terra com uma parcela de uma necessidade. Nós não podemos ter medo de enfrentar as nossas próprias fragilidades e transformar aquilo que temos na multiplicação do nosso crescimento. Não tenha medo, não podemos ter medo de acreditar nesse grande programa de pessimismo que a humanidade entrou nela. Vocês já viram quantos asteroides trombou com a Terra nos últimos 10 anos? Vocês viram? Nenhum. Mas toda semana tem uma predição que vai destruir a humanidade. Toda semana. Até daqui a 80 anos está previsto que a Terra vai explodir com um asteroide. Ninguém entende isso. Será que todo mundo... É uma coisa simples. Eu sou uma pessoa ignorante. Mas nós sabemos que Deus, Pai, Criador, não vai destruir a casa que Ele fez para os seus filhos. Nós sabemos que a Terra tem um campo gravitacional. E esse campo gravitacional, tudo quanto é coisa que chega próximo, ela faz assim, ó, a centenas e milhares e milhares e milhares de quilômetros. Vem aqui, desvia tudo, nada chega aqui, só aqueles fragmentinhos, cai no mar, cai na terra, cai nisso, aquilo outro, eles ficam doidos, são uns pedacinhos. Ou quando ultrapassa esse campo gravitacional, ele explode-se em milhares de fragmentos pequenos. Está compreendendo isso? Então, mas toca o terror na cabeça dos inocentes. E o pior não são os cientistas, não. O pior são os religiosos. Os religiosos que prometem o inferno para aquele que quer se salvar. Você entendeu? Você quer se salvar? Ele te promete o inferno. Qual a lógica de uma pessoa, uma criatura, ter mais um sentido natural sobre ela? Quando você ensina aquela criancinha a falar, você não fica extremamente feliz? Quando ela fala, ela começa a falar errado, né? Você fica feliz. A criancinha está tendo um dom ali. A mediunidade é isso, a mediunidade é um dom inerente à criatura, à individualidade daquela criatura. Claro que no começo, que leva talvez algumas encarnações, a nossa mediunidade, ela precisa ser aprimorada, tem muitos erros. Mas ela é a percepção extraordinária da alma, é a comprovação da existência eterna da criatura e do ser, dá uma esperança a nós. Eu falo que eu nasci aos 30 anos e pouco, porque aos 30 anos e pouco eu conheci o que é a grandeza da mediunidade que eu sentia desde pequeno, desde criança. Está compreendendo isso? Mas foram precisos fenômenos para acontecer, e esses líderes religiosos estão falando desses fenômenos como se fosse o demônio Satanás. Eu tomava um caso em si, eu tomei um iogurte, ali era mais ou menos 11h58 da noite, né? 23h58 da noite. Eu estava cansado, tinha acabado, trabalhei até aquela hora, né? Tinha acabado de parar, morava na minha empresa ali na 85, setor sul, eu fui lá, peguei a vasilhinha do iogurte e joguei desse jeitinho, era um lixinho desse, igualzinho esse aí, ó. Na hora que eu virei as costas, o bichinho pulou de fora. Eu falei, uai, que coisa é essa? Eu abaixei, a hora que eu abaixei, peguei ele, eu arrepiei inteiro. Coloquei lá de volta, falei, meu Jesus, o que será isso? Né? E assim por diante, começou fenômenos à minha volta, eu pensei, meu Deus, eu preciso encontrar alguma coisa, um caminho para me entender o que é isso. Está entendendo?
Então, eu tinha mandado fazer aquelas portas que abrem assim dos dois lados no meu quarto. Né? Ela fazia, de todo jeito ela, né, você não tinha fechador, nada, de todo jeito ela ficava fechada. Você empurrar para lá, ela abria, empurrar para cá, abria. Então ela fazia assim, né? E sempre parava no meio. Aí eu deitei e a porta fez... Ai, essa porta não abre sozinha. E eu estava deitado na cama, né? Cansado, para variar. Aí, quando eu olhei no colchão, né, que esse colchão de casal, que esse colchãozinho, eu estava deitado sozinho, e o colchão afundando. E ficou o corpo certinho de uma pessoa deitada no colchão. E ainda, se não bastasse, ainda deitou bem em cima da minha perna. Falei, mas aí já é demais, né, irmão? Eu falei para ele. Aí não, aí você deitar na minha cama, tudo bem. Agora você deitar em cima da minha perna, tá com a perna puxada, aproveitou aqui assim, ó. Como assim, né? Então eu falei, eu preciso aprender o que é isso. Mas quando aconteceu isso, quando eu tinha 13 anos, me levaram para Santa Casa ali, na Tocantins com A4, e me passaram taxa preta. Graças a Deus, meus pais esqueceram de me cobrar, e eu tomei só uma semana. E eu pensei, esse trem ficar doido não é legal não, deixa eu consertar isso, né? E segurei a onda, envolvendo no trabalho, nas buscas e nas conquistas materiais na vida, e a coisa foi sumindo até aparecer novamente. Então isso é um talento que Deus dá a cada um. Nós ter a percepção, não é o demônio, não é Satanás, é a percepção extrasensorial. A coisa mais simples do mundo. Jesus não conversou com Moisés e Elias no monte. Não conversou? Antes de ele ser crucificado? Então Jesus Cristo também estava doido. Se naquela época se tivesse tarja preta, né? Não sacava um cristão, né? Todos eles tomavam tarja preta. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Hoje eu quero falar só do medo espiritual. Não quero falar do medo do casar, do medo de trabalhar, no medo de... É engraçado que a pessoa só tem medo daquilo que ela tem interesse, né? Mas que aquilo que ela não tem interesse, ela supera o medo. Então, olha aqui, tem medo do trabalho, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria. Tem pessoa que tem medo de ser feliz, né? Tem pessoa que tem medo de ser feliz. Medo da dor. E alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a sua existência. Olha que frase extraordinária. E alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a sua existência. Olha, nós temos que nos apiedar dessas pessoas. Quando eu falo que eu não gosto mais do Frei Gilson, isso é só uma forma de falar. Porque eu entendo a fragilidade e a ignorância de uma pessoa. E nós, cristãos, precisamos orar para aqueles que são ignorantes. E passei a orar por eles. Porque quando nós fazemos uma escolha, no mínimo que nós temos que fazer e pensar é o resultado da colheita daquela escolha que estamos fazendo. Se eu não acredito na vida após a morte, imagina, inevitavelmente, a hora que chegar a morte. O que vai acontecer comigo? Comprovar que isso é verdade, que existe a vida sim após a morte. Se eu passo a renegar a vidência de ouvir, sentir ou escutar espíritos, eu entro numa dualidade como encarnado, e isso causa complexos sérios no meu equilíbrio orgânico, emocional, psíquico. Pois minha mente eterna, a mente que capta as coisas extramatéria, poderíamos dizer a metafísica, sente e vê. Meu cérebro está sendo condicionado a ter medo e não aceitar. Então eu entro numa loucura de ver e não querer, de escutar e não aceitar.
Então isso ocasiona um processo de medo em mim. E esse medo vai crescendo, ele se transforma em pavor. E esse pavor vai crescendo, isso leva tempo, mas chega. Transforma em síndrome do pânico. Está compreendendo isso? E materializa-se então tudo. Olha, nesses 30 anos, já participei de auxílio a pessoas de todas as formas possíveis. Pessoas que não queriam encostar em nada porque tinha medo de pegar vermes, micróbios. E depois já estava me dando, depois de 3 semanas, já estava me dando beijinho na face. Pessoas que abriam a boca, retirava bichos da boca e falava aqui, ó, olha os bichos aqui, ó, jogava, ai meu Deus, arrancava mais, não via nada. Ele não via, eles, todo mundo em volta não via nada. Ele via e eu também via. Simples processo de obsessões. Aproximou-se um espírito que ainda estava no estado de putrefação, sentindo o corpo carnal sendo comido pelas larvas, e aquele espírito aproximou daquele senhor, e um processo de simbiose transportou para o campo mental daquele homem tudo que o espírito estava sentindo. Então o espírito sentia os vermes corroer e comer a boca dele, e o senhor sentia aquilo. Atendemos o desencarnado, o encarnado melhorou. Um processo simples de auxílio espiritual fraterno. Aonde está o demônio o Satanás dentro da casa espírita? E ainda esses líderes religiosos dizem, olha, o Satanás faz cura milagrosas e faz muito bem dentro das casas espíritas para te confundir. Poxa, que Satanás que faz cura, pelo amor de Deus, qual é que faz essa cura? Qual é o Satanás que quer aliviar a dor do próximo? Qual é? Qual a lógica? Isso faz em rede nacional, 4 milhões de pessoas escutando. E levarão para muito tantas outras, para não adentrar dentro de uma casa espírita. Se vocês não notaram, talvez alguns aqui não tenham vindo, mas dos 2 meses para cá, o tanto que esvaziou a casa espírita, por causa dessas pregações, por causa dessas ameaças de medo. Compreende isso? Fazem esse terror psíquico, emocional. As trevas estão ganhando terreno, infelizmente. Mas nós entendemos. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Você sabia que neste processo regenerador que a Terra está passando, que nós estamos com o pé direito já dentro, 1/3 da humanidade só que conseguirá passar? 2/3 serão conduzidos. Nós poderíamos dizer recambiados, é a palavra exata. Recambiados para os outros orbes, afastado dos parentes, dos famílias, afastado dos entes queridos, dos amados. Recambiados para mundos inferiores ao da Terra. Você não acredita nisso, não? Se você não acredita, se prepara. É melhor você se preparar do que você comprovar depois, pagando um preço alto. Na vida, agarra-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Olha o paradoxo. Olha aí. Faz-se uma busca para tentar esquecer ou driblar a morte, morrendo de medo de morrer. E mesmo morrendo de medo de morrer, já se mata em vida. Porque aí se aprisionam, se algemam às síndromes, às fraquezas, às fragilidades e ao medo. E aqueles que deveriam cuidar do equilíbrio psíquico e emocional estão fazendo é contribuir para essa morte em vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que fostes conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor.
na parábola dos talentos, aquele que escondeu o talento que recebeu por medo, quando o Senhor voltou, ele disse: que fizeste do talento que eu te dei? Ele disse: eu enterrei, porque eu tinha medo de ti. O Senhor disse: retira tudo o que tem, ou pareça que tem, e dá-o a quem tem 10 talentos. Aquele que fez a multiplicação ganhou 5 e ganhou mais 5. Deu a quem já tem, e este será acumulado de bens. E aquele que tem pouco ou pareça que tem ou nada tem, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Medo não é justificativa diante da lei e da justiça divina. Não é. É preguiça, é ociosidade, é maldade. Será tratado de acordo com suas obras. Compreende isso? Amém? Olha, a única religião no mundo que eu sou sabedor, que nunca entrou em conflito e não nasceu de nenhum conflito, é o Espiritismo. Em 1861, queimaram 300 livros dos Espíritos em praça pública. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Agora você imagina naquela época que era feito por tipografia, caro. Kardec colocou todas as suas finanças. Aqui no Brasil, na era de Getúlio Vargas, queimou-se muitos livros espíritas. Compreende isso? Então, assim, não se apeguemos a isso, apeguemos ao amor. O amor liberta, o amor é o único caminho. É só Ele que nos salva. Não creem naquilo que querem implantar sobre vossas cabeças, mas creem em Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Estes gritos é quando a Érica entra em convulsão, viu? Estado de esquizofrenia, e aí ela dá crises de risadas. Eu peço perdão, não é nenhum espírito que está pegando ela, sabe? Ela sofre de um estado de alucinações, e isso, claro, nós estamos tratando já tem alguns anos, está melhorando muito, porque antes ela fazia automutilação, graças a Deus já parou. Então vamos entregar nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Sermos gratos por termos a coragem de buscar um templo espírita cristão e buscar as palavras de Jesus e lembrar de teus ensinamentos, quando ele disse para vivermos a verdade, e a verdade nos liberta. Então são essas verdades que nós buscamos e que o Espiritismo cristão de Cristo Jesus nos oferta. E é ela que recebemos nessa noite. Rogamos que as bênçãos de Jesus se estendam sobre estes líderes religiosos que por ignorância, ou talvez por maldade, não sei, pregam contra a verdade de Cristo, vivida e vivenciada sobre a luz do Espiritismo cristão. Não sabe o que faz, ó Jesus, perdoa-os. E dê-nos a capacidade, Senhor, de não sentir esta interferência e influência nos recessos de nossa alma. Que possamos ter coragem de enfrentar as adversidades da vida com amor e paz no coração. Rogamos, Senhor, tuas bênçãos por encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Acompanhe-os de retorno aos seus lares, Senhor, e que possam levar esta paz em tuas mãos. A vida de cada um entregamos. Sobre a luz abençoada do teu amor e do teu evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos por a presença. Peço perdão se alguma palavra foi mal interpretada ou por minha ignorância maldita, né? Mal professada. Peço perdão. Estamos em busca da verdade de Cristo. E que Deus nos ampare hoje e sempre. Amém?